Nós estamos de volta, quarto bloco, questões de fé, telefone 3209-0120, código de área 31, facebook.com/questões.defé sem acento, WhatsApp 996428473, e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. E agora nós começamos com a música. Eles vão apresentar uma música belíssima, a suíte Norte-Sul, Leste-Oeste, de Hermeto Pascoal, que todo mundo já ouviu falar, e o André Oliveira, do grupo, vai falar sobre o trabalho deles. André, com a palavra. Bom dia. Então, o Grupo Quinto do Choro foi formado em 2013, já com um objetivo de criação, valorização e preservação da música brasileira, e em especial pelo gênero choro, né, onde o grupo foi formado nas rodas de choro, né? Todos aqui muito amigos. E a gente valoriza isso, essa amizade, essa boa música. Apresentando o grupo aqui, do meu lado direito, no piano, Matheus Ribeiro. Na flauta, André Siqueira, meu xará. Do meu lado esquerdo, Fernando Venturelli, no pandeiro, nos efeitos aqui. E eu sou o André Oliveira, toco violão de 7 cordas. Então, o grupo já vem se apresentando em bares, eventos fechados, alguns editais. Apresentamos um evento no Rio de Janeiro. Então, o grupo já é um grupo, apesar desses 3 anos, mas todo mundo já bem maduro com a música, né? Na vida de cada um. E a gente... Bom, acho que foi isso. Vocês vão agora apresentar a suíte Norte, Sul, Leste, Oeste. Essa é a música brasileira. Bom, eu queria comentar um pouco esse 307 que nós lemos da doutrina social da Igreja.
começa falando de duas coisas como o papel do sindicato: a representatividade e a educação da consciência social dos trabalhadores. Então, diz que não é uma representatividade só para defender e reivindicar, mas é também uma aglomeração de pessoas, uma associação que deve promover a educação da consciência social dos trabalhadores. Isso é que faz um pouco essa ligação, né, essa solidariedade, despertar a consciência social e, portanto, participativa, solidária dos colegas. Não é por aí? É exatamente por aí. Se a gente pensar que numa relação de emprego, atualmente, a gente não tem estabilidade, qual o poder que o empregado individualmente tem de chegar para o seu patrão e falar assim: olha, não estou satisfeito, eu estou prestando muitas horas extras, o senhor não paga, não faço intervalo de almoço? Ele não tem força. Então, qual que seria o local, por excelência, para que ele pudesse reivindicar as melhores condições de trabalho, as questões constitucionais que lhe são garantidas, sem que ele mostrasse o seu rosto? Seria através do sindicato, que é o seu representante, que tem, inclusive, legitimidade para propor ações coletivas. Então, aquele local ali seria o local por excelência para discussão, para emancipação da classe, para desenvolver essa questão da solidariedade. Mas isso, de fato, existe muito pouco, essa solidariedade. Primeiro, por essa questão de reconhecimento, como eu disse, os pares não se reconhecem, né? Os trabalhadores não se reconhecem enquanto classe. E isso é acirrado, né? Isso piora com o próprio sistema produtivo, que, por exemplo, terceiriza. A terceirização é nefasta para o movimento sindical, porque como o enquadramento sindical se dá não pela atividade que eu, trabalhador, exerço, mas pela atividade do meu empregador, quando eu tenho um terceirizado, nós podemos trabalhar lado a lado e eu serei enquadrada em uma categoria, portanto, faço parte de um sindicato, e o meu colega terceirizado trabalha na mesma atividade que eu, mas ele é de outra empresa, então ele faz parte de outro sindicato. Então, ainda que nós, no dia a dia, tenhamos uma solidariedade e discutamos: nossa condição está ruim, não está legal aqui na empresa, a gente não vai para o mesmo lugar reivindicar. São os chamados prestadores de serviço, né? Sim. Você está numa determinada empresa, você tem uma função, agora outra função ao lado da sua é exercida não pela pessoa de uma outra empresa. Então ela está ligada. Por exemplo, você trabalha numa empresa e a parte de limpeza da empresa, da coisa, é de uma empresa prestadora de serviços. Exatamente. Então esse pessoal vai para lá. O problema deles é lá, não é aqui. Isso. Então, por exemplo, essa faxineira, embora ela trabalhe nesta nossa empresa, ela é empregada da empresa prestadora de serviço de conservação e limpeza. Então, pelo enquadramento sindical, ela é enquadrada no Sindicato dos Prestadores de Serviço para Empresas de Conservação e Limpeza. Agora, as empresas olham também, eu estou falando agora do lado do empresário, né? Olha também o fato de que o prestador de serviço, ele não se enquadra para mim na CLT, mas da empresa. Então, por exemplo, todos os encargos sociais, férias, 13º, etc., não sou eu, imaginando que eu sou o empresário, não sou eu que pago, mas é a empresa dele. Isto não é também por isto que ele vai contratar uma empresa, porque a empresa ela é personalidade jurídica e não tem as mesmas reivindicações da pessoa física. Não é por essa facilitação que ele contrata também? Sem dúvida. A lógica da terceirização é uma lógica econômica, a lógica do lucro. Então, se eu tenho um trabalhador que, quando trabalha diretamente para o seu empregador, já recebe menos do que tem direito, né, do que vale o seu trabalho, para que este empregador tenha lucro, quando eu terceirizo, eu coloco uma terceira pessoa, né, pode ser jurídica, que diz para esse empregador: você vai diminuir o seu custo. Eu também vou lucrar. De quem que ele tira?
Do trabalhador. Do salário do trabalhador. Então, é precarizante a terceirização, porque ela diminui o custo para o antigo empregador, que agora vai terceirizar, gera lucro para o terceirizante, que é a empresa que agora terceiriza mão de obra, mas ela tira do trabalhador. Quer dizer que no sistema, de maneira geral, a terceirização ela não é saudável. Não, eu não consigo ver nenhuma vantagem na terceirização. Seja sob o aspecto humano, que ficou claro, mas também sob o aspecto econômico, porque a curto, médio prazo, esse trabalhador, ele não se envolve com a empresa que ele está prestando serviço, ele não tem os mesmos direitos, então ele não é produtivo tanto Mas é quanto... uma prática que está se universalizando cada vez mais e há determinadas empresas que praticamente não têm empregados de pessoa física, é tudo terceirizado. Sim. Eu conheço empresas assim. Existe um projeto de lei que está no Senado, quase sendo aprovado, para se permitir a terceirização na atividade fim. Então, você vai chegar numa faculdade e o professor não é empregado da faculdade. Ele é terceirizado. Aí acabou. Você chega num consultório, num hospital e o médico que te atende não é empregado do hospital. Do hospital. Porque tem atividade fim e atividade meio, Isso. né? Por enquanto, só na atividade meio, na conservação e limpeza e na vigilância. Nossa universidade. Isso. Você está dando o nosso exemplo. A PUC, atividade, a portaria, todo o pessoal de conservação, limpeza é terceirizado. Isso. Mas nós não somos, né? Nós não somos. Mas também há uma hipótese de trabalho, da lei do contrato de trabalho temporário. Então, por exemplo, se houver uma necessidade extraordinária para a substituição de uma pessoa permanente e regular, por exemplo, uma professora que entrou de licença maternidade. Sim. Então, eu posso fazer uma contratação de trabalho temporário. A PUC não faz isso. A PUC contrata diretamente, mas por tempo determinado. Ela não terceiriza. Não terceirizou ainda. Nós voltamos daqui a pouco para o quinto bloco e nós vamos também dar, de vez em quando, nós vamos colocar aqui a doutrina social da igreja a respeito disso e verificar como a terceirização afeta a sindicalização dos trabalhadores. Voltamos daqui a pouco.